Já se encontra aqui nos estúdios do Saúde e Fé o psicanalista Dr. Jairo de Paula. Aceitou o nosso convite para hoje falar de uma realidade muito interessante, minha gente. Os perigos dos jogos online, esse mundo virtual que vivemos. Assim, será que tem algum perigo? Vamos entender quais são e como solucionar, como ajudar a família. Doutor Jairo, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutor. O prazer é todo meu, Frei. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. E pode ficar tranquilo que eu vou dar o meu melhor aqui. Daqui um pouquinho a gente vai mostrar um livro também, que é Desvendando a Vida. O autor está aqui, gente. Daqui um pouquinho vai falar sobre esse livro. Doutor, o tema é muito intrigante, os perigos dos jogos online. Doutor, mas e se eu estou na frente do computador, o computador está lá, o computador não vai pegar uma arma, vai me matar, não vai pegar uma faca, vai tentar me furar, etc. Então, tem algum perigo entre eu e o computador, jogos online, né, doutor? Nenhum perigo. Tá? Você pode ficar tranquilo. Do ponto de vista físico? Nenhum perigo, nem para você, nem para os pais, nem para os filhos. A questão é como essa educação é encaminhada, né? Quais são as referências, quais são os valores. Né? Hoje eu falo que criar filho é a coisa mais fácil que existe. Né? Mas é muito simples. Basta acontecer duas coisas. Basta o pai colocar limite e ser exemplo daquilo que ele propõe. Então é moleza criar filho. Hoje se fala muito, né? É de pai, porque eu tenho um filho só, mas por que eu tenho um filho só? Não, porque esse mundo está muito difícil. Né? Uma das coisas mais belas que existe, um dos privilégios maiores que a gente tem para poder aprender, uma delas é através da maternidade, através da paternidade. Por exemplo, eu, certeza absoluta, eu não seria o ser que eu sou hoje se eu não tivesse desenvolvido a paternidade. Né? E eu não tenho dúvida disso. Agora, criar filho, facinho, põe limite nele, não dê moleza para ele e seja exemplo daquilo que você propõe. É muito mais fácil criar um filho do que fazer seu casamento dar certo. Olha só, gente, tá vendo a importância? Dar bom exemplo, testemunhar essas disciplinas também, colocar limites, trabalhar com essa questão dos limites é fundamental. Doutor, assim, mas isso é o ideal, mas a gente sabe que hoje a gente está nessa era da digital, estamos na era digital, enfim, hoje o computador, os celulares, os smartphones fazem parte da nossa vida, a gente não consegue muitas vezes ficar sem eles, é claro. E quando que isso, doutor, se começa a tornar um problema? Hoje a grande dificuldade dos pais está nisso. Já apareceu muitas receitas, né? Qual é o tempo? Eu já vi isso, muitos anos nesse segmento. Eu já vi muita gente, muito orientador, muito professor, muito escritor, muitos palestrantes, colocar determinadas horas para filho. Olha, o ideal é seu filho ficar 1 hora, 23 minutos e 45 segundos por dia. Tá? Seu filho pode, primeiro, você pode comprar o equipamento que seu filho quiser. Né? E já que vai comprar, se puder, compre do melhor. Já que vai comprar um videogame, se puder, compre do melhor. O problema não é o videogame, o problema não é o computador, o problema não é o iPad, não é o smartphone. O problema é como ele manuseia tudo isso. Entendi. Agora, os pais, né, educam, tem alguns detalhes aí que precisam ser observados. Os pais educam seus filhos de verdade até os 13, 14 anos. A partir daí, os nossos filhos já começam a ter as suas agendas. Né? Uma vez eu fazia uma palestra num colégio muito grande em São Paulo, um colégio de primeira linha do ponto de vista de cobrança de mensalidade. Né? E aí, no meio da palestra, uma mãe me levantou a mão e fez a pergunta. Doutor, como que eu faço para saber se a educação que eu estou dando para o meu filho, ela realmente está sendo adequada? E eu respondi para ela, você tem certeza se a educação do seu filho está boa ou não, dependendo das informações que chegam dele quando ele está longe de você. Então, quando a mãe está perto do filho, Claro. não, ela pode pressionar ele, ela pode gritar com ele, ela pode bater nele, né? Ela pode ameaçar ele, ela pode ser uma presença inibidora, né? Mas está perto, está dentro do guarda-chuva. Está dentro do guarda-chuva. Agora, e quando está longe? Né? Então, quando está longe, seu filho ele pratica aquilo que você ensinou, né? Dentro dos valores. Então, valor são inegociáveis. Quando você implanta um valor numa criança, ele não vai negociar isso no futuro. Independente. Quando ele está fazendo uma coisa errada, ele sabe que está fazendo uma coisa errada. Então, veja, se ele estando na frente do computador e ele tem acesso a algo
que está fora do padrão moral e ético que a família estabeleceu, a sua educação que você deu vai ser o elemento inibidor. Isso é educação. Por mais que os colegas, por mais que a sociedade possa empurrar essa questão erotizada, etc., mas ele tem critérios. Ele tem critérios. Ele tem critérios. Ele tem referências, né? Ele tem referências. E essa criançada de hoje, elas têm uma variável, né? Principalmente essa geração, que é a geração Z, ela tem uma variável, que eu falo que é uma variável no DNA da geração. Um modo apenas de me expressar aqui. É claro, claro. Né? Essa criançada, ela precisa ser liderada. Ela precisa ter duas coisas, essa geração Z. Geração Z, crianças que nasceram do ano 2000 para cá. Né? Atenção, hein? Teu filho é pequeno, 2000 para cá. Exatamente. Tem o quê? 16, 17 anos, já é a geração Z. Então a geração de hoje, ela tem ela tem uma falha no DNA dela muito intensa. Né? Ela precisa ter uma causa, eles não trabalham sem causa, né? E eles precisam, e a causa, como que eles identificam a causa? É o porquê e o para quê. Então, o pai sempre quando for fazer alguma coisa, exigir alguma coisa, meu sobrinho Souza, ele tem que falar o porquê e o para quê. Hoje, se um professor chegar numa sala de aula e falar, galera, hoje nós vamos ter aula na praça central do nosso município, né? Vai ter um aluno, ou um ou dois, que vai olhar para ela e vai perguntar, tá bem, para quê? Por quê? Por quê e para quê? Então, essa resposta, essa pergunta, ela sempre vai estar, e o pai já tem que dar a missão, a geração do porquê e para quê. Respondendo já, o porquê e o para quê, e nenhum problema. Agora, o que eles precisam? Eu falei, eles precisam também de uma liderança. Aí que a coisa pega. Porque quem é que vai liderar teu filho? Quem é que lidera teu filho? É o pai ou a mãe? Eu acho que é o modelo adequado. Tá? O pai e a mãe têm condições de liderar seu filho. Tá? Agora, quando o pai e a mãe não lideram seu filho, abre porta para outros. Entendi. Por exemplo, pode ser o traficante, pode ser o pedófilo, pode ser o líder religioso, pode ser o professor. Quem é que vai liderar teu filho? Do bem, né? Ou do mal. Exatamente. E também as influências que entram na rede. Né? A rede está aberta. Né? Então, de repente, quem é que vai liderar ele? Então, hoje nós temos jogos que a função dele é trabalhar na linguagem subliminar para exatamente pegar quem? Esses que estão com a guarda aberta. E eles passam a ser liderados. Então, muito atento. Lidere seu filho. Agora, uma dica, é que essa é infalível. Eu acompanhei isso numa tese de doutoramento na USP, na PUC de São Paulo, uma pesquisa de campo que ela identificou o seguinte, que quando a mãe olha, presta atenção nisso, quando a mãe olha nos olhos do seu filho, quando está dialogando com ele, quando está conversando com ele, nos olhos do seu filho, a possibilidade dessa criança enganar a mãe é zero. Olha só, zero. Isso é fundamental. Isso zero. É importante. Zero. Né? Zero. Então, o pai, até por um tempo, passa batido algumas coisas. Eu falei, por quê? Porque o pai confia na mãe. O pai está numa outra esfera de ação. Ele meio que delega. Exatamente, mas ele também fica seguro quando tem a mãe fazendo esse papel. Né? Então, o que ocorre? Essa mãe, ela tem esse poder. Aliás, por falar em poder de mãe. Uma mãe, ela é muito poderosa. Então, muito cuidado com o que você fala com seu filho. Porque uma mãe, ela abençoa um filho. Mas ela também amaldiçoa. Claro. Né? O poder que a mãe tem. Então, cuidado com as palavras que você direciona para o teu filho. Né? Percebeu? Falei, põe o limite e seja exemplo daquilo. Ó de novo dentro da teoria. Né? Então, essa geração, ela precisa do quê? Ela precisa de uma boa liderança. E eu espero que, se você não é essa boa liderança, se prepare para ser. Agora, gente, isso é muito importante que nós estamos ouvindo aqui com o Dr. Jairo. É interessante porque nós estamos num mundo onde temos acesso a tudo, a qualquer momento. O que acontece no Japão, sabemos imediatamente aqui. É simultânea a coisa, assim. Temos acesso à informação de todos os lados, todos os tipos, assim. Só que, doutor, muita gente não sabe não sabe o que fazer com essas informações. Como ser liderado, como liderar ou como trabalhar com tudo isso em benefício, assim, desse foco, dessas metas, sem gerar essa dispersão toda. Porque a gente verifica essa geração Z
que é uma geração do porquê, do para quê, mas também, ao mesmo tempo, é uma dispersão total, é um isolamento total. A gente percebe isso, doutor, assim, que, claro, não quero generalizar, mas a gente percebe assim que a maior parte do diálogo que eles têm é com o aparelhinho que eles têm. Conversa com Deus e todo mundo, etc, etc. É selfie para todo lado, mas assim, com quem está em casa, com quem está do lado, às vezes assim, é um isolamento, uma solidão, doutora, uma solidão entre multidões. Né? Uhum. Eu tenho visto muito nas redes sociais hoje, principalmente a geração X, que são os mais velhos, quem nasceu de 70 até 85, que coloca o seguinte: eu no meu tempo eu brincava de um carrinho de rolemã, eu no meu tempo empinava pipa, eu brincava de bolinha de gude. Que bom esse tempo nosso, né? doutor. Eu fiz tudo isso, mas eu empinava pipa. Mas por que eu fiz tudo isso? Porque não tinha videogame. Porque se tivesse videogame, eu duvido que eu estaria lá. Aí hoje nós temos o quê? Além do videogame, nós temos também as redes sociais, né, que interagem praticamente. Muitos canais, por exemplo, são ao vivo, né, que interagem ali online mesmo. Né? E aí o que ocorre? Mais do que nunca, aí a gente pensa, e essa criançada hoje não brinca, elas se isolam no quarto. Né? Se isola. Como se isola? Se ela está ali ligada a uma máquina, seja ela qual for, um iPad, ou um Note, ou um PC, ou mesmo um smartphone, né? Como é que ela se isola se ela está ligada a uma internet de 100 megas ela tem outros de fibra interesses. ótica? Está isolada da casa, da família. Exatamente. Outras referências estão sendo apresentadas para o seu filho. Não é problema nenhum na formação do seu filho se ele tiver um bom líder e esse líder for você. Eu não quero assustar, eu não quero assustar para o mundo. Eu queria aproveitar, doutor Jairo, que é muito interessante o tema de hoje. Doutor, como é que a gente pode, assim, dentro da vasta dimensão de aberturas, etc., de redes sociais e tudo mais, assim, como é que o pai pode lidar com isso? Mas assim, o pai, a mãe, de repente, da geração X ou Y, são ignorantes tecnológicos, digamos assim, não tem esse... E o filho lá está expert nisso. Assim. Como é que fica essa interação, doutor? Como é que o pai também pode acompanhar esses canais ao vivo, que hoje oferece de tudo, né? Influencia de tudo. Como é que fica a relação pais e filhos nesse comando aí, doutor? Tá muito simples. Porque você não sabe trabalhar com a tecnologia, seu filho sabe, é uma grande oportunidade. Você tem um professor de graça em casa para te ensinar a fazer tudo isso. E técnicos mas você meu filho não tem paciência. Né, e você vai interagir. Né? Então, o que ocorre? Hoje os pais, eles precisam fazer o seguinte, eles precisam brincar com seus filhos. Eu quero dar uma dica para os pais, os masculinos, pais. Né? Mãe, deixa de ladinho um pouquinho. Para os pais. Pai, para você nunca perder o vínculo com seu filho, nós só temos uma chance. Nós só temos um procedimento que a gente não pode abrir mão. E essa é uma grande oportunidade para você estar junto com o teu filho. Tá bem? É brincar com ele. Nunca deixe de brincar com seu filho. Um pai, ele não pode, independente da sua idade, independente da idade do seu filho. Um pai, para ele não perder vínculo com o filho, ele tem que brincar. Mesmo um pouquinho de humor, mesmo se for brincadeira imbecil. Mesmo se for brincadeira idiota. Então, pai, olha a oportunidade de você sentar junto do teu filho. Agora, Frei, eu tenho visto o seguinte. Eu tenho visto mães medrosas e que, ao educar os seus filhos, elas têm... Quem bota a ordem em casa é os seus filhos. A família, ela é composta de 4 pilares. Né? Escola, o pai, a mãe, cada um com um papel diferente, e o filho. Qual o papel da escola? É ensinar. Qual o papel dos pais? Dos dois? Educar. E qual o papel do filho? Ficar na dele. O que está acontecendo hoje? Hoje os filhos estão mandando na mãe, estão mandando no pai. Filho que manda na mãe, manda no pai, o próximo passo é bater na avó. Filho que manda na mãe, manda no pai e bate na avó, chega na escola, ele sabe fazer o quê? Então veja, se isso já chegou a esse ponto na sua casa, essa conversa aqui não serve nada para você. Porque você já está falhando antes. Você já falhou onde? Antes, isso já aconteceu, isso já é um efeito. Mas tem solução, né? não serve? Tem, claro que tem. Basta o pai de novo fazer o seu papel. Hoje tem filho que coloca senha no celular, né? E o pai não sabe.
E tem pai, Frei, que me pergunta, como que eu faço para descobrir a senha do meu filho? Poxa vida. Como que eu faço? Será que eu não vou magoá-lo? Como que eu faço para descobrir? Mas aí Não o é filho invadir assim, a privacidade? Isso. E tem pais que perguntam para mim se Tô invadindo, é né? invadir a privacidade do filho, o filho ter o celular e não ter acesso. Não é? Pai, você tem que ter o acesso. Você tem que chegar para o teu filho e deixar bem claro para ele. Pode colocar a senha aí bonitinho, tá bem? Mas eu quero a senha, porque eu vou entrar aí a hora que eu quiser. Exato. Né? Eu tenho um exemplo com meu filho, o envio veio muito cedo, né? E aí eu fiz por alguns anos, né? Eu fiz o papel de pai e mãe. Depois um novo relacionamento, uma família reestruturada. Aí o que acontece? Os meus filhos, quando iam para a balada, eu ficava tranquilo. Por quê? Eu ensinei para eles como devia ser feito. E um detalhe, né? Eu sempre confiei nos meus filhos. Pai, você precisa confiar no seu filho. Mas eu te explico uma coisinha. Só que quando meus filhos voltavam da balada, eles tinham uma obrigação. De me acordar, independente da hora que fosse, e me dar um beijo. Qual era o objetivo do beijo? É que eu estava precisando, que eu estava carente, precisando de um beijo? Não. Que era para me conferir. Confia, mas confere. Olha, Como que eu posso? Confia e confere. Como que eu posso confiar no meu filho se eu não posso conferir o que é que ele está trabalhando nas redes sociais? Como que ele chegou também em casa? Exatamente. Então eu não preciso hoje, alguns sites, por exemplo, alguns portais, têm a possibilidade de fazer o controle. Né? O que seu filho vai ver, o que seu filho não vai ver. Eu vou falar uma coisa para você, pai, quem tem que ser o controle é você, Exato. não a rede social. Né? Não importa se o canal tem a possibilidade de você restringir ou não. Seu filho precisa estar preparado, consciente de que a família dele tem padrão, tem moral, tem ética, para poder não se contaminar com isso, mesmo passando na frente. Gente, o papo está muito bom mesmo. O assunto está muito quente, muito atual, porque essa geração Z, enfim, que é reflexo de todo esse nosso sistema que estamos vivendo. Eu vou chamar o nosso primeiro intervalo, na sequência eu vou perguntar para o Dr. Jairo, que ele é psicanalista, portanto, se é alguém que entende esse planeta, está aqui hoje, viu, gente? E esses jogos até que tem aí na moda, perigosos, que pedem até para as pessoas cometerem alguns atos, de repente, extremos, assim, e algum deles até tirar a vida. Por que essas pessoas entram? Quem são os alvos fáceis? Como ficar atento a tudo isso? Quer saber isso muito mais? Então não sai daqui, nós vamos para um rápido intervalo na sequência, vamos falar um pouquinho sobre isso. E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana. Hoje, carinhosamente, recebendo o Dr. Jairo de Paulo, ele é psicanalista e aceitou falar de um tema muito interessante. Primeiro, um bate-papo com os pais, com a família, sobre educação, mas o assunto de hoje também, os perigos dos jogos online quando não são acompanhados. Doutor Jairo, a gente terminou o bloco passado, eu até falei, porque hoje a gente está assim bombardeado por uma série de jogos, né, de alguns jogos até perigosos, doutor, assim, que levam a pessoa a fazer algumas ações, cometer algumas ações, assim, que muitas vezes leva até se mutilar, se cortar, se arranhar. Ou seja, por que a pessoa entra nisso, doutor? Quais são os alvos das intenções desses organizadores de jogos? Isso só acontece quando nós temos janelas emocionais abertas para isso, né? Esses jogos, eles têm uma característica diferenciada de atrair exatamente quem está naquele ponto de carência, naquele ponto de atenção. Então, por exemplo, quero citar alguns jogos aqui. Por exemplo, o jogo da baleia azul, né? Famoso aí. Até hoje, existem pessoas que elas não acreditam que esse jogo existe. Me perguntam. Então, um educador, eu falei, olha, eu vou entrar nesse jogo. O senhor entrou nesse jogo? Entrei nesse jogo. Olha né? só. E eu fui até algumas fases. Então, enquanto ele me pedia fases onde eu poderia enganar eles, né? Que era, por exemplo, fazer uma marca na mão, desenhar uma baleia no braço, né? Assistir filmes psicodélicos, ouvir músicas, que é missão. Né? E essas missões sempre aconteciam às 4h20 da manhã. Então, esse jogo, ele existe, ele foi desenvolvido por um gamer russo, né? Ele não é coisa do programa russo também, não é programa de governo, foi um gamer russo que fez. E esse jogo virilizou. Né? Por quê? Porque ele começou a dar missões pontuadas. São 50 missões.
A última era a pessoa se matar, né? Cometer o suicídio e mandar uma foto para eles. Então, como a pessoa no último ele se mata e ele não manda a foto, né? Então ele é eliminado do jogo. Então eu fui até onde eu podia alcançar. Então eu cheguei até a questão 12, 13, foi possível fazer, porque eu montei a cena, claro que eu tive a ajuda externa para poder fazer isso. Eu tenho um amigo maquiador, bom maquiador, que trabalha com maquiagem. O senhor foi né? ver até onde... Até onde dava, né? Até a hora que eu precisei fazer o quê? Eu precisei furar a minha mão com agulhas. E eu tinha que mandar o vídeo da filmagem, né? Então eu não mandei, ignorei eles, já passei para a próxima fase, então eu fui eliminado do jogo porque eu não cumpri. Cumpriu. E eu fiz com o objetivo de fazer o quê? De exatamente poder estar instruindo, né? Então esse é um jogo onde, que horas que acontece? 4h20 da manhã. Por que essa hora? Porque essa é a hora que isso é adequado. Esse jogo roda o mundo inteiro e ele é adequado, programado ao fuso horário. Então, é 4h20 da manhã nesse fuso horário, 4h20 no outro. Sempre. A hora que a família é a hora que se imagina que maior parte da casa está dormindo. Está sem supervisão. Olha lá, já é uma conferência externa. Né? Mesmo que o pai tenha insônia, mesmo que a mãe tenha insônia, ela aguenta até 2, 3 da manhã, exceto em casos graves, que ela vira à noite. Né? Então, quer dizer, 4h20, qual a probabilidade? De estar se dormindo demais, descansando. Né? Então, esse é um dos jogos. Ele existe, né? Ele existe, e os pais devem fazer o quê? Né? Estar atento à rotina dos seus filhos. Então, quando a gente falou no primeiro bloco, que a mãe precisa estar de olho no olho do filho, nesse momento a mãe percebe o quê? A mãe percebe que tem alguma coisa errada. Né? Essa criança vai acordar muito mais cansada para ir para a escola no dia seguinte, né? Ela vai ter queda de aproveitamento. Então, quem está olhando no olho do filho não vai ter problema. Né? Ela vai enxergar isso com rapidez. Né? Agora, às vezes, o que acontece? Né? A mãe vai dormir, a casa vai dormir, e eu pergunto, mãe, onde que seu filho deixa o celular para carregar? Às vezes está do lado dele. A casa quieta, o que ele faz? Debaixo do cobertor, e ele passa a noite jogando. Ele passa a noite interagindo. O pai vai dizer, filho, vai dormir, desliga o celular, amanhã tem aula, tem prova, etc. Tudo bem, mãe, tudo bem. Simula que está dormindo. Tá tudo certo, daqui a pouco começa o movimento. Então qual é a dica? Né? A dica é o pai, de vez em quando, primeiro confia. Ou deixar o celular carregando no quarto do pai e da mãe. Pode deixar carregando lá. Confia no seu filho, mas confere. Confia. Confiança e conferência. Vai conferir. Seu filho realmente está dormindo? Confere, vai conferir. Você não precisa privar seu filho, você não precisa esconder. Colocar você confia, câmeras, não precisa colocar câmera dentro de casa, não precisa fazer Big Brother. O melhor Big Brother é esse, olha nos olhos do seu filho, ponto. Esse é o melhor. Você tem todas as câmeras ali adequadas para poder identificar qualquer mudança de comportamento. Né? Então, o que ocorre? Confere. De vez em quando, dá um perdido, confere. Né? Então, uma dica para pai. Leva o suicídio, a última etapa. A última etapa é o suicídio. Né? Agora, tem um outro jogo, que esse leva ao suicídio. Tem um outro jogo chamado GTA. Esse joguinho, ele é proibido no mundo inteiro. É um jogo canadense. É proibido no mundo inteiro, menos no Brasil. Menos no Brasil? Menos no Brasil. O mundo inteiro já soube que é mal. É proibido esse jogo. O Brasil aceita. Aqui aceita, tranquilo. E é comum ter esse jogo dentro de casa. Né? Então, qual a orientação que eu dou para os pais? Pai, você fala o seguinte, hoje o pai, o que está acontecendo com os pais, Frei? O pai não está convencendo o seu filho a nem torcer para o time dele. Nem para torcer para o time. Né? Agora, convencer... o pai, faz o seguinte, senta para jogar com o teu filho. Lembra, há uma possibilidade que o pai não tem que ficar brincando com o filho, para não perder. Pai, senta com seu filho, vai brincar com ele, vai jogar, filho, que jogo é esse? Quero ver esse jogo. Né? Bacana, quero jogar com você. E ele começa a perceber cenas de violência, violência física e violência sexual. Esse tem os dois. É muito maquiada, porque esse jogo, aparentemente você olha assim, é um jogo que não tem lá muito problema. Mas é um jogo, Frei, que trabalha na linha subliminar. Entendi. Ele atua direto no padrão modal cerebral. Entende? Então gera um padrão de comportamento. Né? Aí que ocorre. Joga com teu filho. Filho, esse jogo não é bom. Esse jogo, peraí, eu não te ensino a fazer isso.
Uma vez eu dei uma entrevista num programa de televisão e o apresentador me perguntou, Jairo, para que você cria seus filhos? E eu falei, eu crio os meus filhos para serem felizes, mas o meu papel de pai é treinar os meus filhos. Treinar. Pai é treinador de filhos. Treinar os meus filhos para que eles sejam filhos benditos. Exato. Filhos vencedores e, sobretudo, filhos livres. Presta atenção. Né? Vou repetir. Filhos benditos. Isso. Filhos vencedores. E livres. E livres. Só é livre, só pode escolher quem é livre. Quem não é livre, ele não tem escolha. Aí aquilo acabou. Exato. Né? Então, esse jogo, por exemplo, ele trabalha nessa linha subliminar, né? E desenvolve a violência física e a violência sexual. Entendi. Né? O jogo GTA. Agora, tem um terceiro jogo, que ele já atua numa outra área, que é o jogo Carmageddon. Esse jogo está há mais de 20 anos. A gente está falando desses nomes, assim, que é o Baleia Azul, que é o GTA, que é o Carmageddon, para você, pai, anotar esses nomes. Então, Baleia Azul, GTA, Carmageddon, anote esses nomes, assim, porque de repente vai ser talvez um ponto de partida para um diálogo para o teu filho. Filho, está vendo o quê? GTA? Está vendo o quê? Carmageddon? Então você já tem ponto de partida. Agora, com a explicação do Dr. Jairo, você vai saber qual é a finalidade desses jogos. Tá. O Baleia Azul, já citado, o GTA também, e agora esse Carmageddon é um joguinho de corrida. Um inocente... Aparentemente uma Fórmula 1. Um inocente jogo de corrida, onde a missão do jogo é atropelar. Se você atropelar, não matar e alejar, ponto em dobro. O que você acha? Tá vendo? Você atropela, não mata e aleja, você tem ponto em dobro. Essa é uma das funções. Esse jogo está há mais de 20 anos e é por isso que nós já tivemos alguns casos aqui no Brasil, vários casos que acompanhou todas as mídias e os canais abertos, né, de jovens que saíram matando por aí, né? Pode ter certeza, tiveram influência pelo tempo, tiveram a influência desse jogo. Carmageddon. Então são 3 jogos que você deve estar muito atento. Então, veja, pai, você não precisa chegar lá, pegar o jogo, quebrar o computador, quebrar no filho. Pai, seja inteligente, tá? Senta com teu filho, joga com ele e fala, filho, eu não te ensino isso. Como que eu vou treinar? A partir do jogo, ou como ponto de partida do jogo, começa a trabalhar valores, né? Valores, ou seja, até bom para o pai para rever... Ou relembrar, né, os valores, relembrar, né? Rever alguns valores, alguns conceitos da sua educação, viu? Exatamente. Então, esses jogos, assim, agora nós temos também uma outra possibilidade, Frei, que a gente tem acompanhado também, dessas séries. O que acontece hoje? A juventude, as séries. Hoje a juventude, elas não tem mais o hábito de ficar na televisão aberta como nossa geração ficou, né? Então, hoje eles estão indo mais para onde? Eles estão indo para alguns canais... Walking Dead... Netflix, né? E tem esses jogos lá e as séries, né? As séries. Tem uma série que eu acho que é a que está fazendo um sucesso imenso. Essa série chama-se 13 Reasons Why. Os 13 porquês. Então, na verdade, é uma jovem que se suicida. Veja lá, eu não ia indicar para você, pai, eu assisti um filme de uma jovem que se suicida, tá bem? Mas veja bem, não aparece a cena de suicídio, tá? E essa série, ela é o seguinte, a jovem, antes delas se matar, é uma obra de ficção também, não é um fato real, eu já pesquisei, tá bem? Ela começa a gravar fitas cassetes, então ela gravou 13 fitas cassetes. E essas fitas, né? Ela entregou, as pessoas recebem, né? Elas recebem depois que essa jovem morreu. Repito, não é um fato real, não é uma obra feita em base de fatos reais, e sim uma obra de ficção, tanto um livro como essa série, tá bem? E aí, cada pessoa que recebe aquela fita cassete, que ela tem gravada somente de um lado, né? Se você está recebendo essa fita, é porque você é um dos culpados de eu ter me suicidado. E ela trabalha uma possibilidade, pai, sem fim, de você rever valores com seus filhos, educar o seu filho, orientar o seu filho e criar uma conexão mais eficiente de pai e filho, mãe e filho, né? Então, eu acho que vale muito a pena você, pelo menos, conhecer. Já que seu filho vai assistir mesmo, assista junto com ele, que você vai ter muito assunto para depois ficar orientando o seu filho. Acho que a internet, a mensagem foi dada, a internet está aí, os jogos estão aí, as crianças de hoje, geração Z,
elas vivem disso, é o para quê e o porquê, então elas estão nessa dimensão, elas estão na frente dos computadores, elas gastam o seu tempo, madrugada, agora não tem limite. Então, o importante, como a gente aprendeu do Dr. Jairo aqui, estar junto. O pai e mãe ainda são os comandantes principais. Estar junto, se inteirar, saber o que o teu filho está vendo, lendo, assistindo, interagindo, se alimentando. Isso é importante. Doutor, o que a gente vai encontrar nesse Desvendando a Vida, Cura para os Males dos Homens e da Alma? Esse livro aqui que eu já ganhei de presente. Esse é o meu último livro, quase 100 mil cópias já vendidas. Olha só. Esse livro, eu trabalho valores, mas o que adoece a alma das pessoas? Eu recebo muitas pessoas no meu consultório doentes, com a alma doente, o gerenciamento das suas emoções completamente fora de ordem. Um dos capítulos que eu tenho aí é para quem perdeu entes queridos. Entendi. Né? É o capítulo mais curto, né? Que é o tempo de cada um tempo de luto, Exato. que às vezes a gente vê as pessoas trabalhando. Agora, é um livro para quem tem ansiedade, para quem tem muita angústia, né? Eu falo que dentro desse livro tem 35 caixas de Rivotril e 4 de carbazepina. É um livro Desvendando a que Vida. cura, né? A gente encontra fácil? Encontra no site, né? No próprio site, pode. Ok. Não paga frete, nada, e é um livro fantástico. Que maravilha. E me pede que eu já mando ele autografado. E tivemos a oportunidade, a graça de conversar hoje com o Dr. Jairo de Paula, psicanalista, que falou de um tema muito interessante, gente, os perigos dos jogos online. Mas foi um bate-papo aberto com a família. E se você gostou, quer entrar em contato, quer aprofundar, anote aí o telefone, 0 operadora 11 99912 0451, 99912 0451. Temos também o site, entra lá, tem dicas, tem informações, tem cursos, enfim, que você pode acessar, www.institutojairodepaula.com.br, institutojairodepaula.com.br. Doutor Jairo, foi uma aula, o senhor se comunica muito bem, a gente vê essa paixão que o senhor tem aí de transmitir, de conversar, de fazer com que os pais também possam acompanhar os seus filhos. Não proibir, não medidas autoritárias, mas acompanhar nessa formação, nesse crescimento. Se entrarmos em contato dentro da sua área, o senhor voltaria aqui, doutor? Não, mas eu volto com prazer. Inclusive, eu quero oferecer para todos os seus ouvintes 2 mini cursos que eu ofereço via WhatsApp. Esse número que você é o mesmo número? É o mesmo Anote número. o número, então. Então, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, são 2 mini cursos. Um chama-se Perdoar é Mais Barato, que a gente vai trabalhar a questão das emoções. Tem gente que fala bem assim, Frei, perdoar eu perdoo, eu só não esqueço. Esquecer só se arrancar a memória, né? Então não tem como, né? Então, quer dizer, mas é muito interessante. E outro mini curso, chama-se Como Educar Filhos. Né? E são videoaulas que eu coloco temática, tudo pelo WhatsApp. Tem um grupo lá. Tá. Eu crio através da plataforma do meu site, que eu divulgo. Só que para as pessoas precisarem, elas precisam se manifestar. Tá. Né? Então, elas precisam mandar uma senha para mim. Então, posso sugerir? Vamos sugerir a senha. Tá? Que tal, não sei, Saúde e Fé. Saúde e Fé. Pode ser? Então, basta acessar o WhatsApp 11, né? 999 12 0451 e mandar só um WhatsApp para mim com a senha, Saúde e Fé. Saúde e Fé. Fé. Deixa que eu faço o contato. Porque daí a pessoa, ele vai saber que foi através desse programa. Exatamente. Então, Saúde e Fé pelo WhatsApp aí, para você receber 2 cursos, Como Educar Filhos e Perdoar é Mais Barato na sua casa, viu? Doutor, muito obrigado, viu? O senhor é uma bênção de Deus, assim. Muito obrigado. E a gente vai entrar em contato, doutor, vai entrar em contato. Os pais vão pedir, o senhor tem certeza, pelo WhatsApp aí, ou pelas nossas redes sociais aqui, ou pela TV Aparecida, o pessoal vai pedir. Doutor, depois dessa aula fantástica, aliás, o senhor me deu um presente aqui, doutor, desvendando. Eu posso lhe dar um presente? O meu não é tão grosso assim, doutor, tão volumoso assim, mas é um pouquinho eficaz. Eu virei gibi, doutor. Assim. Frei Rinaldo é a Turminha da Fé, onde eu converso com as crianças sobre a importância de cuidar da saúde desde cuti-cuti-cuti, muito obrigado, doutor, né? Muito obrigado, um grande canal de evangelização. Também, muito conversando obrigado. com as crianças. Muito obrigado mesmo. Doutor, depois dessa aula maravilhosa, você que está em casa, aprendemos a cuidar um pouco da nossa saúde familiar, as redes sociais, que é importante. Internet é muito boa. Pesquisa, a qualquer momento a gente tem acesso à informação, de todo tipo de informação, mas tem que saber usar. É como uma faca. Ou seja, a gente pode usar uma faca para descascar uma laranja, uma maçã, ou também para se ferir. Então, sabendo usar, faz bem, faz um bem enorme, viu?